Boa noite, você conhece a campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho? No programa Educação e Cidadania de hoje, nós vamos tratar deste assunto. Aqui no estúdio comigo, então, a presidente do Condica, Josiane Chapuis, o auditor da Receita Federal, Marlon Moraes, e também o vereador Saul Spinelli, que já foi secretário de Cidadania e Assistência Social e possui propostas que vão ao encontro do tema. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Bem, a Receita Federal recebe as declarações do Imposto de Renda até o dia 30 de abril e os contribuintes têm, então, até esta data para destinar uma porcentagem do valor devido ou restituir para entidades inscritas no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Para que a gente inicie a entrevista de hoje e que nossos telespectadores compreendam um pouco mais do propósito desta campanha, como funciona ela na prática? Marlon. Bem, a legislação do imposto de renda permite que tanto pessoas físicas como jurídicas, atendendo determinados requisitos, destinem parte do seu imposto devido para alguns fundos ou alguns projetos. No caso, a gente está tratando aqui do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, toda pessoa jurídica que seja tributada pelo lucro real, são aquelas empresas de um porte maior, né, ou que pelo faturamento ou pelo ramo de atividade são obrigadas a adotarem essa forma de tributação, elas podem destinar até 1% do seu imposto devido para esses fundos. E as pessoas físicas, aquelas que costumem apresentar sua declaração pelo modelo completo, qual é essa declaração? Aquela em que você aproveita todas as deduções legais permitidas, como saúde, educação, elas podem destinar até 6% do seu imposto devido para esses projetos, no caso aqui que a gente está tratando, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ou seja, todas as pessoas que fazem declaração do imposto de renda podem participar da campanha? Todas as que fazem pelo modelo completo. Pelo modelo completo. As pessoas que costumam utilizar o modelo simplificado, que é aquele em que você opta por abater 20% da base de cálculo do seu tributo, né, porque tem menos pagamentos aproveitáveis na declaração. Então, essas que optam pelo modelo simplificado não têm essa opção de contribuir com o fundo e aproveitar, porque a pessoa pode realmente fazer uma doação para o fundo e será muito bem-vinda, mas não conseguirá aproveitar. O que a gente está tratando aqui são pessoas que, atendidos esses requisitos, podem colaborar com o fundo e se aproveitar integralmente dessa colaboração, seja para diminuir o imposto que tem a pagar em 30 de abril, seja para aumentar o valor da sua restituição quando ela vier num dos lotes ao decorrer do ano. Ou seja, não é pelo fato de normalmente eu ter imposto a restituir que eu não possa colaborar com a campanha. O cálculo do quanto você pode colaborar é feito com base no imposto devido. Quem trabalha com imposto de renda, quem já fez a sua, sabe que esse valor é apurado um pouco antes do final lá do cálculo, onde você chega à conclusão se tem imposto a restituir ou a pagar. Né? É antes do aproveitamento do que você pagou na fonte e eventual pagamento de carnê-leão. São dados mais técnicos, mas em tese, todo mundo que apresentou declaração pelo modelo completo, que apresenta, pode colaborar com o fundo. E nada tem a ver com a chamada malha fina? Não, isso é um medo que muitas pessoas têm, até tinham mais, né, de ficar retidas na malha fina por conta dessa colaboração com os fundos. Mas isso hoje em dia está totalmente superado, inclusive a Receita Federal faz parte das suas diretrizes de educação fiscal incentivar a destinação de valores para projetos assistenciais, para o fundo, para projetos culturais e esportivos. Então, a gente não só instrui, como é uma diretriz da Receita Federal, incentivar que as pessoas façam isso. Então, não há esse perigo. Obviamente que isso, em raríssimas situações, até pode ocorrer por um erro de informação.
como pode ocorrer com erro de informação em diversos outros dados que constem da declaração. Seria um erro de informação, nada mais do que isso, mas não é comum, não é pelo fato de você colaborar com o fundo que você vai cair na malha, em absoluto. Ok. Josiane, como presidente então do Condica, qual é a importância desta contribuição, desta dedução, da campanha, enfim, para as crianças da nossa cidade que estão em situação de vulnerabilidade social? Como o Marlon colocou, né, é muito importante a gente ir desmistificando isso. As pessoas ainda têm medo de participar da campanha e ver os resultados concretos que ela traz, né? Então, hoje nós temos cerca de 36 instituições registradas no Condica, né? Todas que executam e têm projetos na área da criança e do adolescente, projetos de esporte, cultura, lazer, serviço de convivência, né? Que estão à disposição da comunidade e que ao longo dos anos vêm se beneficiando então desses recursos que são arrecadados através do Fundica, né? Da campanha do Transforme Seu Leão no Leãozinho. Então, entidades que há muito têm se mantido, né, dentro das comunidades em razão desta destinação e que estão hoje dentro das comunidades e fazendo toda a diferença, levando acesso às crianças e adolescentes com oficinas e trabalhos que muitas vezes elas não conseguem acessar em outro lugar. Né? Então é muito importante que a população entenda que esse recurso ficando aqui, ele é revertido, né, 100% então para as entidades, para que elas desenvolvam seus projetos com qualidade, né, porque isso também é algo que, enquanto o Condica, o Marlon participa do Condica enquanto representante, né, da Receita Federal, nós primamos para que os projetos eles tenham a qualidade para que possam voltar para a comunidade com a qualidade que se precisa para desenvolver trabalho com criança e com adolescente. Aliás, a gente aproveita também esse espaço para fazer um parênteses na nossa entrevista, porque muita gente confunde Condica com Fundica. Isso. Condica é o Conselho e o Fundica é o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Isso, né, Josiane? Isso, e o Condica, né, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o responsável, então, através das suas comissões, né, a comissão de monitoramento, a comissão de elaboração de projetos, é o responsável por fazer a gestão desse fundo, por criar editais e poder, então, estar aprovando esses projetos das entidades de Passo Fundo para que elas possam estar usufruindo deste recurso, então, dessa doação que as pessoas fazem para o fundo. E então a gente tem esse controle, né? O Condica é o órgão responsável por fazer essa gestão do fundo junto com a comunidade, é um órgão paritário, né? Isso é importante, tem representantes da sociedade civil, tem representantes governamentais, né? E se estabelece então essa parceria para que a gente possa devolver esses projetos para a comunidade. Ok, vereador Saul Spinelli, o senhor que tem um envolvimento grande, né, com a área. Fala um pouquinho para a gente. Eu queria primeiro destacar o seguinte, o Condica, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, como todos os outros conselhos, são formados por pessoas voluntárias. Todos que ali trabalham, todos ali que fazem um trabalho no Conselho de Educação, Conselho de Saúde, Conselho de Habitação, Conselho do Idoso, todos são pessoas que trabalham como voluntários. Então eu queria fazer nesse momento uma homenagem a essas pessoas que fazem os nossos conselhos funcionarem, né, que representam as entidades, mas que destinam o seu tempo para trabalhar de forma gratuita e voluntária para a sociedade. Essa dedução, porque a gente, quando fala em doação, a gente que está acostumado, não. Então eu vou doar para o Fundica ou para o FUMUI, que é o Fundo do Idoso, por exemplo, que também é permitido fazer essa doação. É uma dedução, que é bem como o Marlon disse, olha, eu posso doar, posso doar porque isso é importante, mas a lei, ela facilita, proporciona que você faça uma dedução, ou seja, do imposto de renda que tu vai pagar obrigatoriamente como empresário ou como uma pessoa física, parte disto a legislação permite que você deixe nos fundos, e nós estamos falando hoje no Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, mas também temos o Fundo Municipal do Idoso, que é o FUMUI, né? Então, eu até diria que é uma heresia tu deixar com que o teu dinheiro vá todo para Brasília e retorne se os governantes de lá desejarem. Não,
tu pode decidir, olha, parte disto vai ficar aqui na minha cidade, nos projetos sociais aqui da cidade. E eu vou rapidamente dizer o seguinte, o Condica, através de todos os seus conselheiros, as entidades, gostaria de dizer o seguinte, a Leão 13, que atende mais de 3.000 crianças em Passo Fundo, parte disto vem de recursos do Fundo da Criança e do Adolescente. A Ciames, lá na Santa Marta, né? A PAI faz um trabalho extraordinário, atendendo não só o aluno, como atendendo toda a família, preparando toda a família para enfrentar todas as dificuldades que existirem ali, recuperando, preparando as pessoas, dando assistência médica, assistência social. Ela precisa desse dinheiro que vem parte do fundo. Então, quando tu não dá atenção para a tua dedução, que não é doação, que tu vai pagar para Brasília e deixa em Passo Fundo, deixa no fundo, tu está ajudando a PAI. Tu está ajudando, por exemplo, o Esporte Vila Nova, que tem em torno de 1.000 crianças espalhadas por essa cidade sendo atendidas. Tu vai ajudar várias entidades, o Centro Oncológico Infanto-Juvenil, que atende crianças com câncer, que atende adolescentes com câncer, aqui em Passo Fundo, parte do recurso que ele investiu naquele centro veio das deduções feitas por pessoas que disseram, não, para só um pouquinho, quanto é que eu posso deixar? Tanto? Então, chegou lá pro contador e disse, não, isso eu quero deixar no Fundica. Né? Então, gente, alguns exemplos que eu dou aqui de projetos sociais que só existem por conta desse trabalho voluntário do Conselho do Condica, por este fundo que existe e que daqui um pouquinho eu vou deixar para o Marlon falar sobre isso, de um dinheiro que poderia ficar, mas que não fica. Nós ainda avançamos muito, eu quero cumprimentar aqui a Josiane, quero cumprimentar o Conselho, né? Quero fazer de público o cumprimento ao Marlon, que é um dedicado, assim como os outros, nesta causa, né? Mas eu digo o seguinte, nós temos que avançar e avançar muito. Nós temos muito dinheiro ainda indo para Brasília que pode ficar tanto no Condica, no Fundica, como no FUMUI, no Fundo do Idoso. Pois é, como então a gente pode avançar? Como a gente pode fazer com que as pessoas se conscientizem e tenham realmente esta informação de que sim, pode ser feita essa dedução no imposto de renda? O que a gente pode fazer para melhorar, Marlon? Eu acho que é principalmente informação, divulgação e orientação. Eu acho que não à toa a arrecadação do fundo tem crescido, ainda que em ritmo menor do que a gente desejaria, mas tem crescido. Então é sinal de que a gente tem conseguido conscientizar cada vez mais pessoas a participarem. Mas até na sequência a gente pode dar alguns dados para demonstrar o quão, dá para dizer, insignificante é ainda o valor dos recursos que fica perto do potencial que nós teríamos. E como o Saul falava, não se trata de doar nada, é simplesmente optar entre você mandar esse recurso para Brasília ou deixar na sua comunidade. Para mim que trabalho na Receita Federal, mas para qualquer um é fácil de compreender que ninguém gosta de pagar imposto. Nem eu mesmo que trabalho lá gosto de pagar imposto. Se fosse bom não era imposto, né? Nem eu. Algumas pessoas têm mais consciência, outras menos, da importância do tributo para a sociedade, para a manutenção do Estado Democrático de Direito. Mas a grande queixa comum do cidadão é que você não vê onde o teu dinheiro é empregado, o dinheiro que você paga do tributo. E destinar parte do seu tributo para o Fundica é uma excelente forma de você ter a percepção local de onde aquele dinheiro está sendo empregado. Você vai poder, se quiser, visitar em loco um desses projetos para verificar o que está sendo feito. Se quiser ainda, você pode ir lá no conselho e participar da prestação de contas, ver o que foi feito com aquele dinheiro, se foi bem empregado. Então, a gente que gosta de reclamar muito que as coisas são um pouco obscuras, que o dinheiro não se sabe muito bem para onde... É uma excelente forma de aplicação e de participação na gestão dos recursos públicos. Então, se não for por outro motivo, que seja por esse que as pessoas colaborem.
E uma coisa importante, né, o Marlon falou, que ainda temos um número que é insignificante, né, perto do potencial que o Passo Fundo tem, mas o quanto isso tem feito já a diferença, né, nos projetos que nós temos em Passo Fundo, nas instituições que nós temos atuando em Passo Fundo, o quanto isso já é significativo, né? O CONDIC está à disposição, inclusive, para prestação de contas em loco. Então, semana que vem nós já vamos começar, nós vamos ter uma prestação de contas para um pequeno grupo, né, de empresários que se reuniu e a gente se colocou à disposição e a gente vai lá mostrar os projetos que foram aprovados, né, quanto de recurso foi para cada um desses projetos e pedir também para que as pessoas divulguem essa informação também, né? A partir do momento que eu faço a minha dedução no imposto de renda e destino para o fundo, que eu também fale para o outro e desmistifique para o outro de que não vai me causar nenhum problema, né? Enquanto a questão da malha fina, que é uma dedução e que a pessoa tem conhecimento desse projeto. Isso é como o Marlon falou, dá para ir na PAI, dá para ir na ONG Amor, dá para ir na Leão 13, dá para ir nos bairros e ver, né, o recurso atuando, né, os projetos acontecendo. E o CONDIC está sempre à disposição para a gente trazer cada vez mais essa transparência e divulgar cada vez mais para a população aonde que esse recurso está indo, para que a população entenda que é melhor ficar aqui, né? Uma coisa importante que eu tenho observado, porque há tempo a gente trabalha nessa área, e quero aqui fazer uma referência muito importante ao Dr. Júlio Andrades, que foi quem começou lá atrás essa caminhada, e muito corajoso, doutora Ana Cristina Ferrarese, Laura Bordion, né? Então, a Maria Olinda, né? Então, pessoas aí que sempre fizeram a diferença, mas dizer o seguinte, que quem está iniciando a dedução há 1, 2, 3 anos tem permanecido. Então, acho que isto é a maior prova de que é um trabalho sério e é o caminho, é deixar o dinheiro aqui. Por quê? Porque a gente não tem visto uma diminuição de dedução. Não é aquilo que a gente gostaria, que daqui um pouquinho vai ter dados aí do que é possível a gente chegar e avançar. Mas a gente tem visto o seguinte, ampliou e tem ampliado. O que significa que quem está fazendo a dedução, ela tem confiado no trabalho, tem conferido. Eu quero aqui, porque eu acho que o reconhecimento, a gratidão é o recado que o coração dá, né? Então, quer dizer assim, o Grupo Gradiotin, que é um dos principais grupos do Brasil, está entre as principais empresas no Brasil, né? E que colabora muito com o nosso PIB de Passo Fundo, ele historicamente faz a dedução do imposto de renda para o Fundica. Eu acho que isso é muito importante, porque não é um ato que é voluntário, não é obrigatório, entende? Então, eu quero dizer aqui que eu me lembro ainda do seu Tranquilo Graziotin, quando ainda ele era vivo, né? Ele tinha por esta prática e os filhos continuaram e a empresa faz essa dedução, que ainda é importante, mas lá no início era muito importante. Assim como ele, outras tantas empresas, outros tantos empresários têm feito. E eu digo para vocês que estão nos assistindo, divulguem, falem, procure o contador, como é que eu vou fazer a minha dedução do imposto de renda para o CONDICA, porque você pode ter certeza que se nós cuidarmos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, se eles estiverem em aula, se eles estiverem em cursos profissionalizantes, se eles estiverem no esporte, vocês podem ter certeza que é uma grande chance de não se envolverem em atos ilícitos ali na juventude. E nós garantimos adultos sadios e de bem. Então, a prevenção é boa em todas as áreas e nesta área ela é primordial. O Marlon falava da informação, do acesso à informação. O CONDICA, a Receita Federal, está conversando de uma forma mais próxima com os contadores, com os contabilistas, para que também eles orientem os contribuintes que precisam, então, fazer a declaração. Olha, você tem essa opção de fazer a dedução, para que esse número chegue um pouquinho mais próximo do ideal? A gente tem um trabalho já de muitos anos de divulgação em que participam diversos segmentos da sociedade e os sindicatos contabilistas, com certeza, é um dos principais elementos que participam desse movimento.
Então, todo ano, e nos últimos anos, inclusive, essa divulgação tem sido mais permanente, né? Então, um grupo de divulgação. Vários contadores se engajam na campanha. Nós temos alguns exemplos, inclusive, de profissionais que nessa época enviam o DARF com destinação para o fundo, para incentivar os seus clientes a fazer essa colaboração. É óbvio que não consegue que 100% dos seus clientes façam, mas que são assim movimentos muito meritórios assim de pessoas abnegadas que estão tentando colaborar, estão tentando fazer crescer a arrecadação, mas a gente tem sim esse contato com vários segmentos da sociedade para tentar ampliar a informação, a divulgação e o engajamento de vários setores. A gente vai falar então mais da campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho e também conhecer os dados aqui de Passo Fundo no próximo bloco. É um minutinho só. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. No programa Educação e Cidadania de hoje, nós estamos falando sobre a campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho. No bloco anterior, nós falamos um pouco mais da campanha, a forma que a gente pode fazer então essa dedução no imposto de renda. E agora nós vamos dar sequência ao assunto. Os meus convidados são o vereador Saul Spinelli, que tem propostas que vão ao encontro do tema, a presidente do Condica, Josiane Chapuis, e também o auditor da Receita Federal, Marlon Moraes. Josiane, no bloco anterior você nos falou então que existem 36 instituições que estão cadastradas e todas elas já foram contempladas de alguma forma com esta campanha. Sim, então, como eu falei, o Condica é responsável por fazer essa gestão, né? As instituições que prestam serviço e têm programas na área da criança e adolescente precisam estar registradas no Condica para poder acessar, então, o fundo, né, esse recurso que vem do fundo, e elas apresentam anualmente, né, toda uma prestação de contas do que foi feito na sua entidade, né, o seu planejamento para o próximo ano, bem como participam dos editais e nos apresentam as propostas dos projetos que elas querem fomentar nas entidades. Então, o vereador aqui comentou antes de entidades como a APAI, né, que apresentam os projetos que querem implementar, novos na instituição, ou então aqueles projetos que já vêm dando certo e que estão beneficiando a comunidade, para que continue fomentando e dando continuidade, seja através da contratação de profissionais, seja para aquisição de materiais para fazer as oficinas, né, material pedagógico, material de esporte, de cultura, tudo aquilo que for necessário para o bom andamento do projeto. Então, as instituições passam isso para o Condica, né, para que passe então por uma avaliação e elas possam então estar usufruindo cada vez mais dos recursos que entram no fundo. Só para ter uma ideia, o CAC, que atende crianças e adolescentes com câncer, 2 vezes por ano tem um evento dos Amigos da Bola, né, que fazem lá um evento grande e que sustentam e abastecem a farmácia para essas crianças. O CAC também dispõe de projetos destinados ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e toda a dedução que é feita pelas pessoas, que daqui um pouquinho o Marlon vai dar dados aí estatísticos e, enfim, índices, né, de deduções, é o que possibilita com que essas entidades atendam essas crianças e esses adolescentes. Quando nós estivemos na secretaria, foi dinheiro do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente que nós, junto com a Helenir Chapuis, junto com todos os técnicos do CREAS,
nós valorizamos as casas de acolhimento com as crianças que são acolhidas, com televisão, com computadores, com ar-condicionado, com brinquedos, com PlayStation, com várias coisas compradas com recursos do fundo. Então, é só para a comunidade ter a extensão dos benefícios que são dados para as entidades. A ONG Amor atende inúmeras crianças, dezenas de crianças da Vitor Isler, principalmente, que são atendidas diariamente e que conta com esses recursos. Então, a dedução desse dinheiro para o fundo com projetos aprovados por um colegiado de voluntários é um trabalho sério. E é como o Marlon disse, você quer conhecer a ONG Amor? É na Vitor Isler. Quer conhecer o CAC? É ali perto do Iote. Quer conhecer a PAI? É aqui perto da rodoviária. Quer conhecer o trabalho da Ciames? É na Santa Marta. Quer conhecer o trabalho do Vila Nova? Tem no Záquia, tem no Valinhos, tem no Jabuticabal, tem na Vila Bom Jesus. Então, são inúmeros trabalhos que estão aqui. Você pode verificar eles, conferir os trabalhos aqui e ter a certeza que o teu dinheiro está sendo bem aplicado. Marlon, traz então para a gente os números que tu tens aí da campanha nesses últimos anos. Bom, eu só explicar um detalhe específico da campanha destinada ao Fundo da Criança e do Adolescente, que essa campanha é dividida em 2 etapas. Que na verdade uma dessas etapas nunca se encerra, mas normalmente as pessoas costumam participar dela lá em dezembro, que é fazendo o depósito de determinados valores do que você pretende colaborar numa das contas mantidas pelo fundo. Então você vai lá e faz um depósito identificado na conta do fundo para aproveitar essa destinação na declaração de imposto de renda do ano seguinte, do exercício. Então, quem depositou até dezembro de 2018 vai aproveitar esse depósito agora na declaração do exercício 2019. Mas o Fundo da Criança e do Adolescente, já há alguns anos, permite que parte da destinação seja feita diretamente na declaração do imposto de renda. Então, o total que uma pessoa física pode destinar é de até 6% do imposto devido. Mas, no meu caso, por exemplo, eu efetivamente fiz. Em dezembro eu depositei uma quantia X na conta do fundo. Vou aproveitar essa destinação agora na minha declaração que eu já até apresentei. Mas agora, quando eu fiz, a legislação permite que eu faça uma destinação complementar de até 3% do imposto devido, desde que somado com aquilo que eu fiz em dezembro não ultrapasse os 6%. Parece meio complexo, mas o programa te diz exatamente quanto você pode destinar. O programa diz em centavos quanto você pode destinar. Então eu tenho até 3% para complementar a minha destinação ao fundo. Então, nessa etapa, eu faço diretamente no programa, tem uma aba chamada destinação ao ECA, diretamente na declaração. Que a ficha já vem separada esse ano. Já vem separada, já há alguns anos. Você clica, indica que você quer destinar para um fundo municipal do Estado do Rio Grande do Sul, do município de Passo Fundo, vai dizer quanto você pode dispor para fazer isso, vai dar essa informação e vai imprimir um DARF para pagar. Essa é a forma que você colabora. Aí, mais para metade do ano, o Fisco Federal, a Receita, deposita esses valores que foram destinados pelos contribuintes para cada um dos fundos, no nosso caso, para o Fundo de Passo Fundo. Então, como a gente estava falando, ano a ano a gente tem crescido, né, nas destinações. Alguns dados aqui, só dos últimos anos. Então, eu separo porque eu falo o período 13, 14, 14, 15, porque para juntar o que é feito em dezembro e o que é feito em abril. Tá, então, 13 e 14 a gente arrecadou em Passo Fundo 704 mil, que foi extraordinário, assim, para a época. Aí 14 e 15 caiu bastante, foi para 523 mil, e alguns quebrados. Daí a gente retomou o crescimento. 15 e 16 foi para 651 mil. 16 e 17, 846 mil. E 17 e 18, que foi o último período, 968 mil. Em dezembro de 2018,
que agora... Seria 18, 19? 18, 19. Só em dezembro a gente arrecadou 555 mil, através de 157 doadores. Em torno de 20 pessoas jurídicas e o resto pessoas físicas. Então foram cerca de 140 pessoas físicas que colaboraram e que em tese podem complementar essa destinação agora junto com a declaração. Mas aí é que vem o dado. A gente tem crescido, tem sido um valor que tem sido bastante importante para as instituições. Mas para vocês terem ideia, só de pessoa física, sem considerar as empresas que colaboraram, a gente se aproxima de 10 milhões de reais de potencial para arrecadar em Passo Fundo. E não chegou a 1. Não, considerando pessoa física, a gente chega a uns 700 mil, talvez nem 700 mil. Ou seja, a gente está em torno de 7% do potencial. Não tem 10%. Não chega a 10%. Não chega a 10%. Mas aí tem um dado mais significativo ainda. De declarações de imposto de renda pelo modelo completo apresentadas em Passo Fundo, quem tem domicílio tributário em Passo Fundo, elas ultrapassam um pouco 15 mil declarações, ou seja, são em torno de 15 mil pessoas em Passo Fundo que poderiam destinar pelo menos R$10 para o fundo. No último ano a gente teve 291 pessoas que fizeram essa colaboração. Nem 2% das pessoas que têm potencial para colaborar, colaboram. Nem 2%. Dedução, Paulo. Ou seja, não estou pagando no fundo e estou pagando em Brasília. Estou não vai causar, é bom a gente falar mais uma vez, não causa nenhum prejuízo para o contribuinte. Não. Eu sempre digo assim, ó, as pessoas são muito solidárias, o povo é muito querido, mas existem formas da gente colaborar. Esta é uma delas. Entende? Se nós formos olhar as pessoas que fazem as suas deduções, tem pessoas que fazem a vida inteira. Há muito tempo desde que isso foi possível. Né? Então, o Condica tem condições de fazer um trabalho, mas precisa desse dinheiro. E vamos agora aqui até brincar um pouco. Assim. Digamos assim, aquele contribuinte está de mal com a vida, eu não quero colaborar com nenhuma instituição, isso é dever do Estado, não é problema meu, e que se vire. Tá, tudo bem, não quer colaborar? Você quer ganhar dinheiro? Então, se você quer ganhar dinheiro, paga esse DARF agora de 3%, que você vai ter uma restituição remunerada pela Selic, vai restituir um valor, vai ser uma bela aplicação financeira. Você vai ganhar dinheiro ajudando as crianças. Infelizmente E pelo contrário, né? Ao invés da pessoa ter um problema, ela vai ter um benefício, vai ter em dobro. Eu quero aproveitar também, a gente está aqui com a Josiane, que é uma pessoa que se dedica muito, foi conselheira tutelar, né? Coordenadora aí do CREAS, então... Mas eu quero aproveitar e falar do Fundo do Idoso. Porque vamos supor que as pessoas que estão nos assistindo dizem assim, não, mas tudo bem, mas agora em abril não é possível, é só por Fundica, né? Até é possível, não é possível na declaração. Quem quiser colaborar com o fundo da criança ou do idoso depositando nas contas, pode fazer a qualquer momento. Só que só vai conseguir aproveitar essa destinação na declaração de imposto de renda 2020. Sim. Tá? Mas enfim, se informa com o contador. Tem investimento na cultura, tem investimento no idoso, tem investimento na criança, né? Então, existem aí elementos que alguns legisladores pensaram em como você deduzir, né? Ou seja, não, eu tenho que pagar tanto, eu quero depositar no fundo da criança, ou do idoso, ou da cultura, né? Existem já movimentos de pessoas no Brasil inteiro, e uma defesa do Dr. Júlio Andrades é essa, né, que foi presidente dessa casa, foi presidente da Câmara de Vereadores, de que esse valor que tu pode deduzir fosse deixado automaticamente nos fundos, o que para nós é o sonho de consumo, né? Porque daí ficaria, mas não existe essa legislação. Para te ver assim, ó, ela precisa ser aperfeiçoada segundo o nosso pensamento, mas ela já é boa, porque ela deixa para o contribuinte decidir. É ele que decide. E não tem problema nenhum, tu vai deixar o dinheiro aqui, o dinheiro vai ser investido aqui. Nós estamos aí com perto de 1 milhão, né?
mas temos a capacidade aí de 10 milhões. Então nós temos muito a trabalhar. E a gente estava conversando no intervalo do programa, o vereador disse que deve fazer uma força-tarefa aí, então, ao longo de 2019. Eu pretendo, nós tivemos alguns percalços, porque na verdade o que eu pretendia ter feito no final do ano passado pelo Legislativo não foi possível, por motivo de doença, né? Então nós entramos este ano na Câmara com a proposta de uma comissão especial, né, para fazer a força-tarefa como fizemos no Egrégora, né? Que acho que foi importante, teve um papel importante, deu visibilidade para o projeto Egrégora, que é um projeto do Ministério Público junto com a Sencas. E o que a gente pretende agora, a partir de abril, a partir de maio? É uma força-tarefa com todas essas pessoas que já trabalham, que já se esforçam, para trabalhar em 3 frentes. Uma delas é a divulgação efetiva, 6%, 1%, até quando você pode fazer, quem pode fazer, como pegar informações, enfim, essa é uma delas. A segunda é também de fazer vários encontros com as entidades, qualificando as entidades, no que se refere a projetos. Como faz projetos, quais são os documentos necessários, como que as entidades têm que estar preparadas, cases de entidades que estão já mais avançadas disso, não só de Passo Fundo, como de outras cidades que já têm esse perfil. E a terceira frente, que eu acho que é importantíssima, é aonde buscar o dinheiro. Eu não posso ouvir do presidente da Corsã que tem 100 mil reais para investir em projeto destinado a esporte e que não chegou nenhum projeto. Ouvi de um proprietário de uma empresa grande aqui de Passo Fundo que o destino de 1% para câncer era 120 mil reais, mas ele não tem nenhum projeto, né? Porque ele não é só destinar, ele tem que ter um projeto aprovado, que eu já vou explicar, se eu não me engano é o Pronom, é o Pronom em Brasília, né? É o Pronom em Brasília, que está lá, tu vai lá, protocola o projeto, por exemplo, do elevador no CAC, aí foi aprovado, se tu está apto a captar dinheiro para aquele projeto. 120 mil reais, por exemplo, da BS Bills, né? E por aí vai. Aí você tem dinheiro destinado para criança, tem dinheiro destinado para o idoso, tem dinheiro destinado para o câncer. Então são essas 3 frentes, Paulo. Uma delas é essa. Onde é que está o dinheiro? Opa, tem dinheiro para o câncer, então vamos chamar, por exemplo, agora nós estamos trabalhando na unidade de internação das crianças com câncer, junto ali, anexo ao centro de oncologia. Vai lá 400 mil reais para que as crianças possam ficar internadas com um pouco mais de conforto e os pais também, as mães principalmente, que ficam ali meses com a criança, um espaço para estudar, um espaço para descansar, para assistir uma televisão, um banheiro individualizado em função da imunidade que baixa. Então tem muita gente trabalhando. Eu não vou inventar roda, a Câmara de Vereadores não vai inventar roda, todo mundo trabalha muito, os fundos, os conselhos trabalham de forma extraordinária. O que nós vamos fazer é o papel da Câmara, como fizemos com o Egrégora. Demos visibilidade e hoje o Egrégora é responsável por vários projetos atendendo as nossas crianças e adolescentes que estão acolhidos. Para a gente, então, encerrar o programa de hoje, o que mais precisamos acrescentar que não foi mencionado, então, durante a entrevista? Marlon, suas considerações finais. Bem, eu queria convidar, então, a todo contribuinte, mesmo aquele que eventualmente esteja nos assistindo e não tem domicílio em Passo Fundo, mas que tem algum vínculo com a cidade, ele pode colaborar com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da mesma forma. Ele basta indicar esse fundo no programa do Imposto de Renda, você indica para onde você quer destinar o dinheiro e vai poder colaborar com o Fundo Municipal aqui de Passo Fundo. Então, até o dia 30 de abril, você pode quem é obrigado a apresentar sua declaração e pode fazer essa destinação. Um lembrete assim, importante é que para fazer essa destinação agora, você tem que gerar um DARF que o programa gera e pagá-lo até dia 30 de abril. Se não pagar até dia 30 de abril, não tem como pagar no começo de maio. Não existe pagar com acréscimo e multa e aproveitar. Perdeu. Não pode. Então,
o prazo fatal é 30 de abril, tem que fazer esse recolhimento e vai aproveitar integralmente essa destinação, desde que respeitado o valor que o próprio programa vai indicar. Okay. Josiane. Então, vamos fazer esse chamamento também para a comunidade, né, que aproveite esse momento, que participe, né, faça a dedução, como o vereador bem colocou aqui, que vai estar ajudando diretamente todas as instituições aqui de Passo Fundo, né? Todos os projetos, aonde você vê uma oficina, um projeto acontecendo na sua comunidade, no seu bairro, pode ter certeza que tem ali, né, a contribuição do Fundica para que aquilo possa estar acontecendo. Se não tem, vai vir a ter, né? Porque as entidades precisam estar cadastradas no Condica e fazer esse chamamento. É algo simples, né? Como o Marlon colocou, parece complicado, mas não é. É algo simples, não traz prejuízo algum, né, para o contribuinte, pelo contrário, né, ele só acresce para a qualidade de vida das nossas crianças e adolescentes aqui na cidade. E se alguém tiver dúvidas, o Condica pode ajudar, né? Isso. O telefone de contato. O telefone de contato, então, a gente dá o da Secretaria de Cidadania e Assistência Social aqui do município, né, que é o 3312 3070. O Condica também, né, enquanto presidente do conselho, ficamos à disposição para levar, inclusive, a nossa prestação de contas dos projetos, das entidades até o local. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse, olha, eu tenho uma empresa onde a maioria dos funcionários faz, né, precisa fazer a declaração de imposto de renda, a gente gostaria que vocês viessem aqui para falar, então fazer essa prestação de contas e a gente saber o que está acontecendo, o Condica ele está à disposição para isso, além das nossas plenárias que acontecem toda a primeira quinta-feira do mês e que é aberta para a comunidade, para que possa participar e ver o trabalho que nós estamos fazendo, né, como bem foi colocado aqui, todos de forma voluntária, mas que com certeza tem em comum esse objetivo de qualificar o atendimento à criança e adolescente na nossa cidade. Vereador Saul. Eu vou aproveitar que os dois pediram para deduzir, então eu vou aproveitar o meu tempo para agradecer quem deduziu ano passado. Né? Quero dizer que palavras comovem, discursos são emocionantes, mas o que muda o mundo é a atitude. Né? As pessoas que têm fome, elas precisam de comida, não de discurso. Né? As entidades precisam de ajuda, precisam de dinheiro. Entende? Então nós temos que nos alertar. Eu quero agradecer a todos os empresários, a todas as pessoas físicas, a todos os conselheiros de todos os conselhos, mas hoje de forma especial o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são pessoas que muitas vezes saem do seu serviço às 5h30, 6 horas da tarde e vão para a reunião, ficam ali até as 9h30, 10 horas, fazendo reuniões, colaborando. O Marlon é uma pessoa, uma referência para todos nós, pelo entusiasmo que ele tem, né, por trabalhar na Receita, por nos trazer toda a questão técnica, né, Paula? A Josiane também, que a gente sabe que é mãe, que é dona de casa, que tem seus compromissos, que muitas vezes chega tarde em casa porque fica ali no conselho trabalhando. Então, hoje eu vou aproveitar para agradecer. As pessoas que realmente têm atitude é as que mudam o mundo. E se lembrem que a dedução do imposto de renda colabora em parte com os trabalhos com crianças com câncer, com crianças vulneráveis, com crianças com deficiências, com crianças que passam por inúmeras dificuldades e famílias que precisam da nossa ajuda. Então, deduzir é ter a certeza que esse dinheiro fica em Passo Fundo e não vai para Brasília. Então, no programa Educação e Cidadania de hoje, nós falamos sobre a campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho. A gente deixa, então, mais uma vez o telefone de contato da Secretaria de Cidadania e Assistência Social para orientar, então, quem tiver qualquer dúvida. É o 3312 3070. E lembrando que o prazo, então, para participar desta etapa da campanha encerra dia 30 de abril. Obrigada, então, Marlon, Josiane, vereador Saul, obrigada. E obrigada também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!